Fala, senhores! Vamos trabalhar na segunda semana do volume 3 do PET do segundo ano. Lembrando do nosso combinado, se você gostar desse vídeo, compartilha no seu grupo, manda para seus coleguinhas, senhores. E aí, aqui hoje são dia 30/7, uma sexta-feira, certo? Tá um friozinho gostoso, mas vamos trabalhar. Lembrando que a gente deixou aqui nos vídeos a descrição, deixamos também capítulos, tá? No primeiro momento, se você estiver assistindo a aula, que vai ser ao vivo daqui a pouco, aí não tem jeito de pular, mas depois que a gente pular de exercício para o outro, aí você pode pular. Vamos pro quadro, senhores. Então, você já curtiu, compartilhou já se inscreveu no canal? Vamos para o exercício 1. No exercício 1, o que ele fala para mim? Certo gás sofre uma expansão sob pressão constante igual a 4 vezes 10 elevado a sexta Newton por metro quadrado, vírgula, olha a vírgula, para na vírgula, não lê mais nada. Senhores, antes de começar o exercício, deixa eu fazer aqui uma introdução teórica, um pequeno resuminho aqui para você da situação de uma pressão constante, senhores, uma expansão de um gás a uma pressão constante. Falou de gás, trabalhamos com a equação de Clapeyron, né? Pressão vezes volume é igual a nRT, não é isso? Lembrando que esses dois aqui são valores o quê? Constantes, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, pegar esse T que está multiplicando, passa para cá dividindo, sempre vai dar um valor o quê? Constante. Da onde vem a famosa fórmula, né? Piviti Povotó, certo, senhores? Lembrando que a pressão é constante, ela tem o mesmo valor. Então, vamos supor que a pressão vale 10. Essa que está multiplicando passa para cá o quê? Dividindo. 10 dividido por 10, o que eu posso fazer? Posso cortar, tá? Então, todo número aí, ó, se a pressão é constante, cortei, e aí eu fiquei com o volume antes, dividido pela temperatura antes, tem que ser igual ao volume, o quê? Depois, dividido pela temperatura depois, certo? Lembra que esse valor tem que dar um valor, o quê? Constante. Vou colocar números para você entender melhor. Vamos supor que eu vou pegar o número 3, certo? Antes, o meu volume era 6, minha temperatura era 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Mas, se depois meu volume for para 12, aí minha temperatura tem que ir para quanto? 4, porque tem que estar o mesmo valor, o quê? Constante, tá, senhores? O mesmo valor constante. Bom, graficamente, tá? Graficamente, o que nós temos aqui? Se eu tenho um gráfico em pressão em função de quem? Do volume. Então, aqui eu poderia escrever a equação de Clapeyron assim, ó, certo? nRT dividido por quem? Pelo volume. A variável estaria no denominador, certo? Isso aqui daria uma hipérbole, tá? Não é uma equação de segundo grau, aquela curva, essa curva aqui, tá? Não é uma parábola, é uma hipérbole. O que eu tenho de informações? Que nessa linha preta aqui, em qualquer ponto que eu pegar nessa linha preta, a temperatura é o quê? É a mesma, tá, senhores? A temperatura é a mesma, certo? Aqui eu tenho outra temperatura, que a temperatura também seria o quê? A mesma, tá? Só que essa aqui seria uma temperatura menor dessa isoterma, seria uma temperatura menor do que a de cima, tá? Beleza? A gente chama isso aqui de isoterma. Bom, se a pressão é constante e vai ter uma expansão, o que eu entendo de expansão? O volume vai aumentar. Ó. Esse volume vai aumentar, certo? Então aqui eu teria uma expansão, seria a setinha azul aqui. Ó. Eu teria uma expansão. O que ia acontecer com a temperatura? A temperatura está saindo dessa isotérmica passando para essa. Essa aqui está no nível mais alto, então ela tem uma temperatura maior. Então a temperatura ia aumentar. E o volume? Aumentar, porque é uma expansão. E a pressão? Ela é constante, certo? Então, numa expansão, quando a pressão é constante, a pressão antes é igual à pressão depois, a variação do volume é positiva, a mudança de temperatura é positiva, a energia interna aumenta, né? E a quantidade, a energia que você vai doar para ele é maior que o trabalho, tá? A energia externa aqui, certo, senhores? Se é uma compressão, aí o volume vai diminuir, né?
a variação do volume, quer dizer, eu vou partir do volume maior, vou para um volume o quê? Menor, que seria essa setinha verde, então estaria indo para cá. A temperatura vai diminuir, porque se tem um volume, né, 2 e vai para o volume 1, eu estou saindo dessa isotérmica, passando para essa, a temperatura diminui, a energia interna diminui e a quantidade de energia externa é menor que o trabalho. Então, isso daqui é a situação que nós temos. Lembra? E agora eu chego aonde que eu quero. O trabalho realizado é numericamente igual à área. Guarda isso. O trabalho realizado é numericamente igual à área. No caso aqui, senhores, como a pressão é constante, a figura que formou aqui é um retângulo, tá? Por isso que no seu livro, se você for resolver o exercício 1, se você for resolver o exercício 1, vou chegar ele para cá, né? Para a gente ter espaço, tá, senhores? Chegar ele para cá, vamos aqui com a mãozinha, vem para cá. Por isso que no seu livro ele fala que o trabalho seria quem? A pressão vezes a variação do volume, né? Por que isso? Volta lá no meu gráfico, ó. Volta aqui. O trabalho seria aqui, no caso, um retângulo, que seria a base. Quem seria a base? Seria o volume final menos o volume o quê? Inicial. E a altura seria quem? A pressão. Por isso que ele traz dessa forma. Tá certo, senhores? Vamos aqui anotar os dados do exercício. Então, aqui, o que ele me deu de informação? Ele me deu de informação que a pressão vale quanto? 4. E aquele zero? Não, é 4,0, 4, nada, é 4, senhores. Vezes 10 elevado à sexta newtons por metro o quê? Quadrado. Excelente. Olha a vírgula. Paramos aqui na vírgula. Desloca um pistão, certo? Cuja área, então a área do pistão é de quanto? 9 centímetros quadrados. Aqui nós temos um problema. Qual é o problema? Centímetro quadrado e ali está em metro quadrado, tá? Eu tenho que transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Ele foi bondoso, gente boa, ele foi amigo, ele deu aqui, ó, 1 centímetro quadrado equivale a 10 elevado a menos 4 metros quadrados, certo? Então, eu poderia falar que isso aqui, senhores, seria a área de 9 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Mas aqui, vamos fazer uma revisão. Você aprendeu isso lá no 6º, 7º ano. O que nós temos? Vem cá comigo, ó. Eu tenho metro, eu tenho decímetro, certo? Ok? Eu tenho quem? Centímetro e eu tenho o quê? Milímetro. Certo? Fazer igual a gente fazia lá na 5ª série, no 6º ano. Nossa, Magno era piquititinho. Ah, que gracinha que você era. Certo? Quando é metro, o expoente é 1. E se o expoente é 1, quer dizer que vai caber um número em cada casinha. Certo? Um número em cada casinha. Mas como aqui é quadrado, vai caber quantos números? 2. Eu tenho quantos centímetros quadrados? 9. Então, esse centímetro vem aqui, ó. Eu quero passar isso aqui para metro. Então, é quadrado, 2 números em cada casinha, ó. Ó, ó. Cheguei na casinha que eu quero, que é metro, eu ponho a vírgula. Eu poderia colocar 0, 0, mas 0, 0 é 0, né? Então, vou colocar 0 aqui, certo? Então, a área aqui, eu poderia falar que era 0,00 mais um 0, né, senhor? 9, o quê? Metros quadrados. Agora, veja bem, o que vai acontecer com esse 9? Esse 9 vai pular até aqui na frente. Vai pular quantas casinhas? 1, 2, certo? 3, 4. De novo, ó. Tá aqui o 9 vai pular uma casinha, 2 casinhas, 3, 4. Então, por isso fica 9 vezes 10, porque pulou casinhas decimais, tá? Vezes 10. Quantas casinhas que ele pulou? 4, por isso que aqui é 4. Aí, positivo ou negativo? Eu gosto de pensar assim. Se o número é menor que 0,
então é negativo. Se o número é maior que zero, positivo. É uma forma de pensar, certo? Porque se você coloca o expoente positivo, seria 10 vezes 10, 100, vezes 10 mil, vezes 10, 10 mil. 10 mil vezes 9, certo? Daria 90 mil. Esse 9, 90 mil não é 0,09. Então o expoente tem que ser o quê? Negativo. Lembrou como é que faz isso aqui? Por que ele deu? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque vai que numa prova o Tino é bonzinho e coloca para você. E aí como que você ia fazer? Lembra que às vezes alguns alunos têm dificuldade em física? Não é na física, é na matemática básica. Certo? Continuando a ler o texto. Variando o seu volume de 500 centímetros cúbicos para 800 centímetros cúbicos. Então, aqui, a minha variação do volume, que é o ΔV, é o volume final menos o volume o quê? Inicial, tá? Menos o volume inicial. Então, meu ΔV aqui, senhores, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a quanto? 800, que é o final, não é isso? Menos quanto? 500, que deu um volume de quanto? 300 centímetros cúbicos, que para nós também é um problema. Por que é um problema? Porque, senhores, a gente não trabalha em centímetro cúbico. Aqui a gente vai trabalhar em metro. Então, eu vou copiar isso aqui para mim apagar, tá? Só que aqui é cúbico, né, senhores? Então, vem cá, vamos apagar esse 2 aqui. Apaga esse 2 aqui que não tem. Aí você entendeu. Se é metro, é um número só. Se é quadrado, né? É 2 números. Se é cúbico, é quantos números em cada casinha? 3 números em cada casinha. Então, se é cúbico aqui, senhores, ó. Cúbico, cúbico, né? Vai caber quantos números? 3. Quantos números que eu tenho? Eu estou na casa de centímetros. Então, aqui cabe 3 números. Então, vai caber o 0 e o 3. Quer chegar no metro cúbico. Então, eu vou pegar aqui 0, 0, 0. Cabe 3 números em cada casinha. Vírgula na casa que eu quero, que é o metro. Eu poderia colocar 0, 0, 0. Mais 0, 0, 0 é o quê? 0. Isso daqui me daria o quê? Um ΔV de 0,000, certo? 3, esse 00 aqui depois não vai valer nada, certo? Metros cúbicos. Vê se agora vamos lá. Ele deu uma dica aqui, tá, senhores? Ele deu uma dica. Qual é a dica? Que 1 centímetro cúbico equivale a 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6. Então, eu poderia ter feito aqui, ó, escrever aqui, ó, de preto aqui, ó, que o meu ΔV, certo, senhores? Seria de quanto? 300 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Poderia transformar assim? Poderia, tá? O que seria 300? 300 seria 3 vezes 10 elevado ao quadrado, tá? Vezes 10 elevado a menos 6. Conserva a base, que é quanto? 10, e somos expoente, que daria 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Vamos ver se esse número dá esse daqui? Vamos ver. Ó, o 3 aqui vai ter que pular quantas casinhas? 1, 2, 3, 4. Então fica 3, pulou casinhas decimais. Quantas casinhas? 4. Menor que 0, menos 4. Certo? Entendeu isso daqui? Isso aqui é matemática básica. Então, se o tio aqui não fosse bonzinho e escrevesse para você, você teria problemas, tá? Então, vamos ver aqui o que ele pergunta. Letra A. Qual é a força exercida pelo gás sobre o pistão? Vamos diminuir aqui a tela para poder ter um espaço para a gente poder fazer os cálculos. Então, estamos aqui. Então, é o seguinte, o que eu sei? Eu sei que na letra A, de amor, que pressão é força sobre o quê? Sobre área. Ok? Pressão é força sobre área. Então, a minha pressão aqui, quanto que é a minha pressão? É de 4 vezes 10 elevado a quê? A sexta, newtons por metro quadrado. A força que eu quero descobrir,
tá? E aqui, senhores, a minha área que ele me deu do pistão, tá? Que ele falou que é de quanto? 9 centímetros quadrados, que nós já trabalhamos aqui, que falamos que é quanto? 9 vezes 10 elevado a quanto? A menos 4. Agora aqui, senhores, detalhe importante aqui, detalhe de matemática básica, hein? Não vai errar isso. Esse número aqui está dividindo, ele passa para cá o quê? Multiplicando. Então, você vai fazer 4 vezes 10 elevado à sexta, vezes o quê? 9 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual à força. Lembrando que esse aqui é Newton metro quadrado, certo? E esse aqui é o quê? Metro quadrado. Metro quadrado com metro quadrado corta, ficando somente Newton, tá? Então vai ficar 9 vezes 4, vai dar quanto? 36. Conserva a base e somos expoentes. Então vai ficar 6 mais menos 4. Mais com menos dá menos, tá? Então menos 4. Que é igual a quem? A força. Essa força, então, vai ser de quanto? Vai ser de 36 vezes 6 menos 4, 10 ao quadrado. Então, eu posso falar que minha força equivale a 36 vezes 100, aumenta mais 2 zeros, a 3.600 newtons. Letra A, feita. Beleza, tranquilo. Letra B, tá? Qual o trabalho realizado pelo gás, né? E aí, trabalho, senhores, trabalho aqui. A gente já colocou aqui, né? Letra B. Trabalho seria quem? A pressão vezes a variação do volume, né? Trabalho seria igual a quanto? Quanto que é a pressão? 4 vezes 10 elevado a quê? A sexta. Vezes a variação do volume, que a gente já calculou aqui, que é 3 vezes 10 elevado a quanto? A menos 4. Tá certo, senhores? Já pegamos aqui a variação do volume, já transformadinho, tranquilinho. Então, o meu trabalho aqui seria na ordem de quanto? 4 vezes 3. 12, né, senhores? Vezes, conserva a base e soma os expoentes. É isso? Que aí, quando a gente fala somos expoentes, ia ficar mais vezes menos. Daria menos, tá? Então, aqui nós teríamos o quê? Um trabalho de quanto aqui no total aqui? Tá? 12, 6 menos 4 dá 2. 10 ao quadrado é 100. De 1.200 joules. Ok? Bonitinho? Tranquilinho até aí? Letra C. O gás realizou trabalho sobre o meio. Ou o meio realizou trabalho sobre o gás. Justifique. E aí, senhores? Então, estamos lá, senhores. Então aí, ó. Digitei para você aqui a respostinha da letra C para você, ó. Deixa aqui prontinho. O gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás? Justifique. Como o volume final é maior que o volume inicial, ocorreu uma expansão e o gás realizou trabalho sobre o meio. Tá certo, senhores? Resposta e a justificativa já com vocês. Certo? Esse é o exercício 1, né? Vamos para o exercício 2. Exercício 2. Um gás ideal, certo, senhores? Sofre uma expansão isobárica. O que significa isso? A pressão é o quê? Constante. Variando seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Então, vamos anotar aqui, ó. Volume, você poderia colocar assim, volume inicial seria de quanto? 2 metros cúbicos. Volume final seria de quanto? 5 metros cúbicos, certo? O ΔV, que seria o volume final menos o volume inicial, aqui no caso, seria de quanto? 5
menos 2, tá? Volume aqui seria de quanto? 3 metros cúbicos. De 2 para 5 está tendo uma expansão, tá no texto. Ponto final, ó, vírgula, ponto final. Se o trabalho realizado no processo foi de quanto? Então, meu trabalho aqui, outra informação. Trabalho foi de 30 joules. Trabalho sendo de 30 joules, vírgula, certo? Como a pressão é constante, aí eu posso afirmar que o trabalho é quem? É a pressão vezes a variação do volume. Lembrando lá do gráfico do exercício 1, tá? Que daria um retângulo. Aí daria para a gente fazer a multiplicação da pressão vezes a variação do volume, certo? Em outras transformações, daria um outro tipo de figura. Aí a gente tinha que olhar para o gráfico, certo? Quem eu tenho? Eu tenho o trabalho, que é quanto? 30. Quem eu não tenho? A pressão. Quanto que é a variação? 3. Olha qual é a pergunta. A pressão mantida constante em newtons por metro quadrado. Então vai ficar quanto? Pressão vai ser quanto? 30 dividido por quanto? Dividido por 3. O 3 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, minha pressão seria de quanto? 10 newtons por metro quadrado. Exercício 2, tranquilo, feito para você. Tá certo? Bora para o exercício 3. Exercício 3. Certo, senhores? Considere uma massa gasosa de pressão de quanto? 3 atm, confinada em um cilindro com êmbolo móvel de área quanto? 5 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Vamos anotar. E, tá vendo? Então, qual é a minha pressão? Minha pressão é de quanto? 3 atm. Pressão atmosférica. A área desse cilindro que a gente tem é de 5 centímetros quadrados. E o volume, tá? O volume dele seria de quanto? 900 centímetros cúbicos. Nada aqui está no Sistema Internacional de Medida, tá? O gás ideal sofre uma transformação isobárica. Significa que a pressão inicial é igual a quem? A pressão final, que é o quê? Constante, tá, senhores? Ela não muda. E seu volume passa para quanto? 600, tá certo? O volume final agora é de quanto? 600 centímetros cúbicos, certo? Agora, está tendo uma expansão ou uma compressão? O volume inicial era 900, o final agora é 600. Está tendo uma compressão. Então, vamos lá, ó. ΔV é o volume final menos o volume o quê? Inicial. ΔV vai ser igual a quanto? Quanto que é o final? 600. Menos da fórmula. O inicial é quanto? 900, ok? O meu ΔV, então, aqui, senhores, ó, das informações que eu tenho, o meu ΔV vai ser igual a quanto? Meu ΔV vai ser de menos 300 centímetros cúbicos. Isso, como esse ΔV deu negativo, significa que nós temos agora uma compressão, certo? Tudo bem? Então vamos lá. O que acontece? Ele foi gente boa demais. Por que ele foi gente boa? Porque ele deu as conversões para você, tá? Então aqui, senhores, ó, o meu minha área que está em centímetro quadrado, ele coloca aqui para mim que centímetro quadrado, aqui, senhores, ó, é quanto? 10 elevado a menos 4. Então, eu posso falar que aqui, ó, isso aqui seria 5 vezes 10 elevado o quê? A menos 4 metros quadrados, ok? Deixa eu só abrir espaço aqui, né? E só chegar para cá. O que mais que nós temos? Nós temos agora que
centímetro cúbico é 10 elevado a menos 6. Então, eu posso falar aqui, ó, que isso daqui seria menos 3 vezes 10 ao quadrado. Por que 3 vezes 10 ao quadrado? Por causa desses dois zeros, né? Que seria 3 vezes 100, daria 300. 3 vezes 10 ao quadrado, vezes o quê? Tá aqui, ó. Centímetro quadrado é 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu posso falar que o meu ΔV seria de quanto? Menos, né, senhores? Deixa eu mudar aqui. Menos 3 vezes quanto? 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Certo? Desculpa. Volume, né? Volume é cúbico. Aqui. Bora lá. O que mais que nós temos aqui? Então, aqui o volume já está transformado, a área já está transformada. Ele falou que 1 atm corresponde a 10 elevado à quinta. Então, eu posso falar que aqui eu teria uma pressão de quanto? De 3 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Beleza, transformado, pressão é constante, tudo mais. Veja, eu não tenho a pressão. Agora, senhores, ele pergunta o trabalho realizado pelo gás. Então, vem cá comigo, ó. Trabalho seria quem? A pressão vezes a variação de quem? Do volume. O meu trabalho aqui, quanto seria minha pressão? 3 vezes 10 elevado a quem? A quinta. Vezes a variação. Cuidado, tá? Eu vou colocar esse menos 3 aqui, senhores, ó. Esse menos 3 dentro do parênteses. E tem um sinal de vezes aqui. Vezes 10 elevado a quê? A menos 4. Certo? Então, vamos fazer aqui. Trabalho. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Mais com menos? Menos. Vezes. Potência com bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 5 mais menos 4. Mais com menos dá o quê? Menos. Certo? Isso daqui seria igual a quanto? Menos 9 vezes 10 elevado a 1. Certo? Então, o meu trabalho aqui, senhores, seria de quanto? Seria de menos 90 joules. Ok? Belezinha? Tranquilo? Ele pergunta, a força constante exercida pelo êmbolo. Então, agora ele quer a força que nós vamos exercer no êmbolo. Letra B. Então, aqui, senhores, em azul aqui, ó, letra B, pressão é força sobre quem? Sobre área. Ok? Pressão é força sobre área. Vamos trabalhar aqui. Quanto que é a minha pressão? Tá? A minha pressão é de 5 vezes 10 elevado o quê? Volta lá, ó. 5 não, né, senhores? É 3 vezes 10 elevado à quinta. Então, aqui, ó. 3 vezes 10 elevado à quinta. A força que eu quero descobrir. A área, senhores. Qual é o valor da área? Que é 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, a área aqui é 5 vezes 10 a menos 4. Esse daqui está dividindo. Passa para cá o quê? Multiplicando, não é isso? Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado à quinta vezes 5 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual a quem? A força. Fazendo esses cálculos, senhores, eu posso afirmar que a força, então, vai ser igual a quanto? 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Então, vai ficar força é igual a quanto? 5 menos 4 dá 1. Todo mundo leva a dar 1 é ele mesmo. Então, dá 10. 10 vezes 15, 150 newtons. Ok? Essa é a pressão exercida. Letra C. O gás realizou um trabalho sobre o meio
ou o meio realizou um trabalho sobre o gás. Agora ele está sendo comprimido. O que vocês acham? Vou colocar a respostinha aqui para vocês. Tá aí, senhores. Vou chegar aqui para o cantinho aqui, né, para você poder ver a resposta, né, da letra C aqui, senhores. Tá aqui, ó. Como o volume final é menor, é isso? Ó, o volume é 600, o volume inicial era quanto? 900. É menor que o volume inicial, né? Ocorreu uma compressão e o meio realizou um trabalho sobre o gás. Então, feito aí o exercício, bora para o próximo. Exercício 4, tá aí, senhores, exercício 4. Um gás ideal sofre uma transformação e a sua energia interna variou de 400 para 700 cal. Então, aqui, ó, variação, gente, é o delta, tá? Variação. Energia interna vai ser representada pela letra U. Então, vai ser a energia interna final menos a energia interna inicial. Então, a minha variação da energia interna vai ser quanto? 700 menos quanto? 400. A variação da energia interna foi de quanto? 300 cal. Certo? Positivo? Positivo. Quer dizer que a energia interna aumentou. O que vai acontecer com a temperatura? Vai aumentar. O que acontece com a temperatura do gás? Justifique. Então, aqui eu já deixei digitadinho aqui para você. Aqui a nossa justificativa aqui, senhores, vai aumentar para ficar mais fácil para a gente poder ler, tá? Então, tá aqui. Se a energia interna final é maior que a energia interna inicial, né? Ok? A nossa variação da energia vai ser maior. O que vai acontecer com a temperatura? Ela aumenta, que é o nosso caso, ok? Se acontecer de ser o contrário, a final ser menor que a inicial, aí nós teríamos uma variação negativa. A temperatura o quê? Diminui. Se é uma transformação isotérmica, certo? Não há variação da energia interna, porque não tem mudança de temperatura. Senhores, tudo bem? Semana 2, fechada, senhores! Espero que tenham gostado. Se gostou, lembra do combinado. Compartilha aí no grupo, põe aí no Facebook pro pessoal ver. Se inscreve no canal, curte, vinhetinha de despedida. Fica com Deus. Fui, senhores. Acabou.